Olá, meu nome é César Augusto Queiroz, eu sou professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas, da UFAM. Venho aqui com satisfação informar o lançamento do livro Historiografia Amazonense em Perspectiva, livro lançado pela editora Valer, com o apoio da FAPEAM e do Programa de Pós-Graduação em História da UFAM. Pelo título, percebe-se a inspiração no livro organizado por Marco César de Freitas em 1998, Historiografia Brasileira em Perspectiva, e tem por objetivo analisar a historiografia amazonense, fazendo um amplo balanço da produção acadêmica das últimas décadas, contando para isso com a participação de renomados especialistas, pesquisadores e pesquisadoras, com vasta trajetória acadêmica e reconhecida produção intelectual. A obra é dividida em duas partes. Na primeira parte, a historiografia na Amazônia, são analisadas as contribuições de importantes historiadores para a construção do pensamento social na Amazônia. Essa primeira parte abre com um capítulo escrito pelo professor Almir Diniz de Carvalho Júnior, chamado Mestiçagem e Tropicalismo no Pensamento Amazônico, Gilberto Freire, Leandro Tocantins, Ferreira Reis e Ipiranga Monteiro. Na sequência, o artigo escrito pelo professor Francisco Jorge dos Santos, intitulado Euclides da Cunha no Tempo dos Seringais na Amazônia. Logo após, o artigo Entre Aguadeiros e Regatões, História Social do Amazonas na obra de Mário Ipiranga Monteiro, capítulo escrito pelo professor Antônio Alexandre Isídio Cardoso. Logo depois, Arthur César Ferreira Reis e a Historiografia Amazônica, de Hélio Dantas. E encerrando essa primeira parte, o capítulo Viajantes Naturalistas na Amazônia Brasileira, um ensaio historiográfico, do professor Ideraldo Lima da Costa. A segunda parte, intitulada Temas da Historiografia, busca, como o nome diz, analisar algumas temáticas que vêm sendo trabalhadas pela historiografia do Estado, tais como história do trabalho, gênero, memória, indigenismo, etnicidade. E tem como primeiro capítulo Histórias do Trabalho no Amazonas, Matrizes, Estudos e Tendências, escrito pelo professor Luiz Balcar Sá Peixoto Pinheiro. Logo após, o capítulo Caminhos da História das Mulheres no Amazonas, a professora Maria Luísa Ugarte Pinheiro. Na sequência, Rompendo o Silêncio sobre a Presença Negra no Amazonas, um breve balanço historiográfico, a professora Patrícia Alves Melo. Logo após, Faz Escuro, Mas Eu Canto, História e Historiografia sobre a Ditadura Militar no Amazonas, artigo de minha autoria. O professor Davi Avelino Leal traz o artigo Historiografia e História Indígena e do Indigenismo na Amazônia. O capítulo História da Imprensa no Amazonas é de autoria do professor Luciano Everton Costa Teles. Logo após, História e Historiografia da Capitania de São José do Rio Negro, um capítulo escrito em coautoria pela professora Marceliane Alves de Souza e Melo e pelo professor Rafael Ali Rocha. Encerrando esta segunda parte e encerrando a coletânea, o artigo História e Memória na Amazônia, da professora Patrícia Rodrigues da Silva. Temos ainda a satisfação de contar com um prefácio escrito pelo professor José Ribamar Bessa Freire, que não poderia deixar de participar dessa obra, que é dedicada à memória de Geraldo Salhão Peixoto Pinheiro, nosso colega, nosso amigo, falecido há pouco tempo, e que, se estivesse entre nós, certamente estaria participando desta obra coletiva. Convidamos a todos a conhecer o livro está disponível no site da editora Valer, e agradeço muito a atenção de todas e de todos, espero que todos gostem. Obrigado.